Bom dia, meus queridos alunos do terceiro ano. Aqui está falando o professor Giovanni. Estamos fazendo a correção das atividades do PET 3, semanas 4 e 5. Vamos lá? Número 1. Considere uma comunidade marinha que compreende muitos ancestrais dos filhos de animais modernos. Considere ainda que uma adaptação proficiente foi introduzida em uma única espécie. O resultado da adaptação seria um rápido aumento tanto na abundância relativa da espécie quanto no espaço explorado por ela. As interações bióticas podem ser consideradas agentes de seleção, e a interação das comunidades de espécies em seus próprios ambientes seletivos é uma fonte de diversificação. O rápido aumento da espécie seria seguido por uma desaceleração da proliferação de novos tipos ecológicos. A tragédia dos comuns, quando os interesses ou ações de uma espécie são prejudiciais à comunidade como um todo, deve ser evitada para o sucesso da comunidade marinha. Então, um texto adaptado, baseado em seus conhecimentos em biologia e evolução, assinale a alternativa correta. A correta. A espécie com adaptação seria um agente de seleção de outras espécies pelo uso de um recurso comum, impulsionando a evolução dos concorrentes. Tá? Porque olha as outras alternativas. A população da espécie com adaptação aumentaria infinitamente, não existe. A proliferação da espécie com adaptação seria motivada pela saturação ecológica e pela exaustão de recursos pelas outras espécies. Não, de recursos pelas outras espécies. Não, no caso aí, quem causaria a exaustão dos recursos seria a espécie que está mais adaptada, E a comunidade marinha permanecerá inalterada. Mentira. Então, a adaptação seria um agente de seleção de outras espécies pelo uso de um recurso comum, aí impulsionando a evolução. Teria que surgir outras características das outras espécies. 2. A teoria sintética da evolução, ou selecionar características. A teoria sintética da evolução, também conhecida como neodarwinismo, apresenta a origem da diversidade das características a partir das mutações genéticas e recombinação gênica. Essa é a sintética, tá? É a moderna. Nós não estamos falando de Darwin lá atrás, não, tá? 3. O que pode parecer uma profecia alarmista é, na verdade, uma realidade nos sistemas de saúde de todo o mundo. A resistência aos microbianos, antibióticos, Especialmente a resistência aos antibióticos é um tema que preocupa tanto os países desenvolvidos quanto os países em desenvolvimento. O problema é mais sério em locais onde o consumo de antibióticos não é bem controlado nem orientado. Quando o micro-organismo é resistente a um ou mais antimicrobianos, de 3 ou mais categorias, dizemos que ele é multiresistente. Essa resistência pode surgir por uma mutação que dá ao micro-organismo condições de resistir ao medicamento. Também pode acontecer pela troca de material genético entre micro-organismos comuns com micro-organismos resistentes. Isso acontece muito nas bactérias, tá? Por isso, o uso de antibióticos adequados para o tipo de infecção no tempo correto e na dosagem correta é fundamental para evitar a sobrevivência de bactérias mais resistentes. Então vamos lá. A resistência aos antibióticos está relacionada a que força evolutiva? Seleção natural. Você seleciona o resistente. E aí tem outro resistente a outro. E muitas vezes pode ocorrer a troca, igual está falando ali. E aí aquela bactéria pode ficar resistente a 2. Entende? Então, por isso que você precisa usar. Se não resolveu, vai utilizar outro e pelo tempo determinado. Se não resolver, utilize um terceiro. Se chegar no terceiro e não estiver resolvendo, aí a situação já está mais complicada, tá bom? 4. Determinado processo presente em todos os seres vivos não foi explicado pela teoria evolutiva de Charles Darwin, tendo sido esclarecido mais tarde pelas contribuições da teoria sintética da evolução, que eles tiveram acesso às teorias genéticas, de Mendel depois. Esse processo é denominado hereditariedade, tá bom?
A bioquímica foi ajudando nisso tudo aí. 5. Além da seleção natural, ponto central do darwinismo, a teoria moderna da evolução considera também processos genéticos para explicar a origem da diversidade das características dos indivíduos. São eles mutação e recombinação gênica. Tá bom? 6. Sobre o processo evolutivo, é correto afirmar. Vamos ver? Em uma população, uma característica vantajosa tende a aumentar de frequência na geração seguinte, pela ação da seleção natural. Se alguma parcela da população tem uma característica vantajosa, ela vai se reproduzir mais. Então, vai aumentar a frequência dessa característica na população numa próxima geração. E, às vezes, quem tem características desvantajosas nem vai se reproduzir. Né? 7. Recentemente foi descoberta uma nova espécie de inseto flebotomídeo, batizado de Lutzomia maruaga. O novo inseto possui apenas fêmeas que se reproduzem a partir da produção de ovos, sem a intervenção de machos, em um processo conhecido como partenogênese. A espécie está restrita a uma caverna da região amazônica, não sendo encontrada em outros lugares. O inseto não se alimenta de sangue, nem transmite doenças, como fazem outros mosquitos de seu mesmo gênero. Os adultos não se alimentam e as larvas parecem se alimentar apenas de fezes de morcego, guano, existente no fundo da caverna. Essa dieta larval acumularia reservas a serem usadas na fase adulta. Quer dizer, a fase adulta existe só para se reproduzir. Em resumo, é isso. Em relação a essa descoberta, vê-se que a nova espécie de flebotomínio é mais vulnerável a desequilíbrios em seu ambiente que seus congêneres. Por quê? Porque a forma de viver dele é muito específica, né? Se você tiver algum problema na caverna, algum problema com os morcegos, algum problema na população de morcego, uma migração, uma mudança térmica, enfim, ele vai morrer, né? Então, é isso aí. Letra C, tá bom? Número 8. Experimentos realizados no século XX demonstraram que hormônios femininos, e mediadores químicos atuam no comportamento materno de determinados animais, como cachorros, gatos e ratos, reduzindo o medo e a ansiedade, o que proporciona maior habilidade de orientação espacial. Por essa razão, as fêmeas desses animais abandonam a prole momentaneamente a fim de encontrar alimentos, o que ocorre com facilidade e rapidez. Ainda são capazes de encontrar rapidamente o caminho de volta para proteger os filhotes. Considerando a situação descrita sob o ponto de vista da hereditariedade e da evolução biológica, o comportamento materno decorrente da ação das substâncias citadas é transmitido de geração a geração, sendo que indivíduos portadores dessas características terão mais chances de sobreviver e deixar descendentes com as mesmas características. Quer dizer, é algo que é genético, né, que está nela. Tá? 9. Considere as seguintes sentenças. O apêndice vermiforme não tem serventia, logo deixará de existir nas futuras gerações. Mastigar alimentos amolecidos pelo cozimento enfraquece certos dentes, os quais desaparecerão com o passar do tempo. Essas sentenças têm em comum o fato de que empregam a lógica evolutiva do uso e desuso lamarckista. Né? Quer dizer, você deixa de usar, você vai deixar de ter o órgão. E não é bem assim. Pode acontecer de surgir sem, por quê? Porque não está utilizando, então ele não é importante. E aí perpetuar-se essa característica de não ter. Mas, caso deixar de ter porque não utiliza, não existe isso. Tá bom? 10. A figura abaixo ilustra o estudo conduzido por Joseph Connell sobre a distribuição de duas espécies de craca. Com base na figura, verifica-se que... Aí a figura, tá? A figura. Então a gente vê que essa... Támalos, ela vive mais acima.
onde que a maré alta chega, né? E a Balanus, ela vive mais embaixo, quer dizer, ela pega a maré baixa, tá bom? Então, o que a gente vai concluir? A Balanus é menos adaptada à dessecação, quer dizer, ela não consegue viver na região de maré alta. Por quê? Porque ela precisa de mais água. Então, ela vive na região de maré baixa, tá bom? É a única opção que serve. Então, nós ficamos por aqui. Deixe seu like no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, acione o sininho. E no mais, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau, fique com Deus, até a próxima.